Olá pessoal, chegamos na página 63, exercício 74, na página 63. Habilidade 15, ok? Identificar a relação de dependência entre grandezas. Não é uma habilidade tão simples essa, tá bom? Já vou avisar, vamos com calma. É uma habilidade aí que exige algumas técnicas aí, em alguns exercícios, não todos. Esse aqui já é um deles, meio complicadinho, tá? Um pouquinho de atenção, vamos com calma, sem pressa, para a gente entender essas relações aqui. Pegue o caderno e vai resolvendo junto comigo, tá? Eu me lembro, assim, não vou lembrar o ano, obviamente, que caiu um exercício muito parecido com esse aqui no Enem. Eles gostam de fazer esse tipo de relaçãozinha, né? Então, olha lá, densidade absoluta, chamada de D, né, sua sigla, é a razão entre a massa de um corpo. Então, eu vou escrever aqui, ó, densidade é igual à massa de um corpo. A razão, então, é uma divisão, né? E o volume desse corpo. Então, massa dividido pelo volume é a sua densidade. Já devem ter visto isso aí nas outras ciências exatas aí, né? Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos: densidade de A, densidade de B e densidade de C. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B. Eu vou transformar isso aqui em fração, tá? Então, olha só. Os alunos verificaram que o corpo A possui a massa. Então, massa de A igual a 1,5 a massa de B. Eu vou transformar isso aqui em fração. Massa de A igual a 15 décimos. A gente vai treinar um pouquinho a fração aqui. A massa de B. Ok? Então, massa de A, simplificando isso aqui, dá para dividir por 5, vira 3 meios, né? A massa de B. Já dava para sair direto no início ali, que você já sabe que 1,5 é 3 dividido por 2, né? 3 dividido por 2 é 1,5. Bom, então a massa de A é igual a 3 meios a massa de B. Dados do problema. O que mais? Os alunos verificaram que o corpo A possui 1,5 vezes o corpo de B e, por sua vez, tinha 3 quartos da massa de C. Então, a massa de B é igual a 3 quartos a massa do corpo C, ok? Vamos entendendo aí, já observe que a massa de A é maior do que a massa de B, mas a massa de B é menor do que a massa de C, né, gente? Já vamos entendendo essas relações aí. Bom, se eu tenho essas duas relações, falta eu comparar a massa de A com a massa de C, né? Vou colocar aqui embaixo. Massa de A é igual a 3 meios a massa de B. Mas a massa de B é igual a 3 quartos a massa de C, né? Que está aqui em cima. Então, eu vou substituir o valor aqui, ó. Massa de A é igual a 3 meios, que multiplica, né? Uma multiplicação, a massa de B, que é 3 quartos da massa de C. Ok. Então, a massa de A vai ser igual a 9 oitavos da massa de C. Maravilha. Temos ali, então, as relações, ok? Então, eu coloquei a massa de B em função da massa C e a massa de A em função da massa C. Foi isso que eu fiz até agora, tá? Bom, agora eu vou começar a calcular as densidades. Ah, tem o volume também, né? Tem o volume. Vamos calcular os volumes.
Talvez não caiba nessa luz aqui todas essas relações. Os alunos verificaram, observaram ainda que o volume do corpo A, volume de A, vou pôr aqui embaixo, volume de A é o mesmo do volume de B e 20% maior do que o volume de C. Portanto, 1,2, né? 20% acima é 1,2 a taxa, né? 100% que é 1, mais 20% que é 0,2. Portanto, 1,2. O volume de C, tá bom? Então, 20% acima é a taxa de 1,2 a mais. Bom, dado essas relações aqui, eu vou transformar em fração também, né? 12 décimos, que é igual a 6/5 do volume de C. Ok? 1,2 é igual a 12 décimos. E 12 décimos, simplificando, 6/5 do volume de C. Bom, observe que está tudo em função de C, né? Então, o volume de A e B depende do quê? Do valor do volume de C. Estar em função de algo é depender daquele valor, né? Então, para a gente calcular o volume de A e de B, eu dependo do valor de C. Então, eu já deixei as massas da mesma maneira, todas elas em função da massa de C, né? Então, aqui, ó, massa de A depende da massa de C, e a massa de B aqui em cima, ela depende da massa de C. Agora eu vou começar a calcular. Densidade. Densidade do corpo A. Densidade de A é igual a massa de A dividido pelo volume de A. Ok. Densidade de A. Massa de A em função de C, né? 9/8. Ok. Da massa de C, né? De MC. Isso já não vai importar mais, ok? Dividido por volume de A, 6/5 do volume de C. Então, tudo aqui dependendo de C, ok? Muito importante quando a gente trabalha com variáveis assim, deixar tudo em função de uma delas, tá bem? Todas em função de uma delas. Fazendo a multiplicação aqui, ó. Dividir, mantém a primeira fração, troca a operação de divisão para multiplicação e inverte a segunda. 6/5. Ok? 6/5. Era 6/5 não. Inverte a segunda, né? Eu pensei uma coisa e falei outra. 5/6. Tá? Se era 6/5, eu inverto a fração, vira 5/6. Simplifica uma e a outra. Aqui vai dar 2, né? E aqui em cima vai dar 3. Portanto, eu tenho como resposta que a densidade de A é igual a 15/16 da densidade de C, né? Da densidade de C. Por que densidade de C? Porque eu coloquei, ó, massa de C, volume de C, uma em função da outra, ok? Portanto, a densidade de A é 15/16 da densidade de C, ok? Bom, próximo. Vamos calcular aqui densidade de B. Também em função de C, né? Então, eu tenho massa de B, vou colocar direto, dividido pelo volume. A massa de B é 3/4 da massa de C. 3/4 de C.
E o volume de B é 6/5 do volume de C. Conserva a primeira fração, inverte a segunda, 5/6. Simplifica aqui, dá 2, corta, 5/8. 5/8 da densidade de C. Portanto, a densidade de B é 5/8 da densidade de C. Maravilha? Agora dá para a gente calcular. Observe já, gente, que tanto a densidade de A quanto a densidade de B são menores do que a densidade de C. Mas como que eu consigo concluir isso? Porque olha só, a densidade de A é 15/16 da densidade de C, ou seja, é menos do que um inteiro, né? 15/16 é menos do que um inteiro. Portanto, 15/16 da densidade de C me diz que a densidade de A é menor do que a densidade de C. Maravilha. Agora, olha a densidade de B. 5/8 da densidade de C. Mesma coisa. A densidade de B, portanto, é menor do que a densidade C. Tá bem? Ela é menor, ela é 5/8 da densidade de C. Bom, então nós já concluímos o quê? Que a densidade de C é a minha maior. Falta eu comparar agora A com B, né? Observe, pessoal, que aqui o importante nesse exercício não é chegar a valores exatos, mas sim em dizer quem é maior e quem é menor, né? Diante das informações que nós temos. Bom, a densidade de A é 15/16 da densidade de C. E a densidade de B é 5/8 da densidade de C. Quem é maior, A ou B? Né? Bom, vamos colocar ambas aqui com o mesmo denominador, né? 16 aqui, ó. Então, foi o dobro, de 8 para 16 foi o dobro, aqui em cima é o dobro também. Vai dar 10. Bom, essas frações são equivalentes. 5/8 é igual a 10/16. Então, veja, a densidade de A é 15/16 da densidade de C. E a densidade de B é 10/16 da densidade de C. Quem é maior? É o A, obviamente, né? Essa fração aqui é maior do que essas duas aqui, né? Portanto, a densidade de A é maior do que a densidade de B. Então, eu tenho aqui na minha alternativa C, olha, que a densidade de B é menor do que a densidade de A e ambas são menores do que a densidade de C, ok? Só raciocínio lógico, voltem para assistir o vídeo se for necessário, resolvam uma folha de rascunho aí, só colocar uma coisinha em função da outra, né? No caso aqui, até como o volume já foi dado, tudo em função de C, então a gente deixa as massas também em função de C. Depois é só calcular ali e chegar nessas conclusões. Acho que eu já falei para vocês, já números não significam absolutamente nada se a gente não der uma interpretação para eles, né? É como letras do alfabeto. Se você tem o alfabeto inteiro, mas se a gente não juntar as letrinhas ali seguindo um padrão, né, um lógico ali, para formar as palavras, aquelas letras não são símbolos que não vão significar absolutamente nada. É só quando a gente junta ali formando palavrinhas é que a gente consegue criar frases, ou poemas, poesias, redações, músicas, tá bom? Então é a interpretação que a gente dá, é o sentido que a gente dá para a coisa. Olha quantas letras e números espalhados na minha tela. A única importância é aquilo que nós, seres humanos, temos condições de fazer, que é dar uma interpretação para tudo isso. Então, é só fazer esse exercício mental aí de lógica. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, enviem para mim.